Países africanos sofrem com a taxação americana. Para quem não sabe o que está acontecendo, o presidente Donald Trump detalhou nessa quarta-feira a taxação sobre vários países de todos os continentes. Inclusive, ele taxou um país que não mora ninguém, uma ilha deserta que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, os países africanos que já sofrem com o fim de algumas instituições filantrópicas, agora com as taxações americanas, vão sofrer muito mais com essas economias. E alguns países africanos não sofreram taxação, e eu vou mostrar aqui para vocês por que o Burkina Faso não faz parte dessa taxação. Mas antes de mais nada, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano de toda a internet. Eu te trago aqui notícias atualizadas sobre o que acontece no mundo inteiro e sobre notícias africanas. Tá? Então, já deixa o teu like nesse vídeo e também já se inscreva no nosso canal para sempre receber notícias atualizadas. Tá, pessoal? Vamos lá chegar aos 130 mil inscritos, então conto muito com seu apoio. Até no final de abril, conto muito batermos a meta de 130 mil inscritos, fecharmos os 4 meses do ano com já essa meta batida. Então, conto muito com a sua ajuda, conto muito com o seu apoio. Então, vamos lá falar sobre essa taxação que os países africanos sofrem com os Estados Unidos. Tá? Vamos lá. Essa taxação acontece num período que Donald Trump acha que vários países do mundo se beneficiam com relação à venda de produtos para os Estados Unidos. E, assim, ele acha que os Estados Unidos perdem muito porque sofrem taxação elevada de outros países. Então, ele decidiu retalhar isso. Mas, retalhando isso, a economia americana, o povo americano e também a economia mundial pode sofrer muito. Tá? Então, vou elencar aqui países africanos que sofreram muito com essa taxação. Tá? E, contando aqui, Angola é o 5º país desta lista dos países africanos que mais sofreram com a taxação. Mas deixa eu ler aqui a matéria aqui da Reuters, que trouxe também essa matéria, divulgou também essa matéria aí. Vou compartilhar aqui com vocês. Provavelmente esse vídeo pode ser longo, então já sabendo aí, porque eu vou trazer informações detalhadas, então pode passar dos 10 minutos, fica só aí alertado, tá? Vamos lá. A matéria diz assim: altas tarifas dos Estados Unidos sobre a África sinalizam o fim do acordo comercial destinado a impulsionar o desenvolvimento dos países africanos. Tá? Diz assim: a imposição das tarifas elevadas pelo governo dos Estados Unidos sobre as nações africanas sinalizam o fim do acordo comercial. Tá? O que é esse acordo comercial AGOA? Esse aqui, AGOA. Então, vou explicando aqui detalhadamente. Este acordo comercial entre os Estados Unidos e o continente africano e a África subsaariana, tá? E este acordo permite que os países africanos elegíveis exportem alguns produtos para os Estados Unidos sem pagar taxa. Tá? Então, ou seja, esses países africanos poderiam exportar os seus produtos para os Estados Unidos com taxas reduzidas ou sem pagar nenhuma taxa. Esse acordo não é de agora, esse acordo é lá dos anos 2000. No ano 2000 foi feita esta lei de crescimento e oportunidade para a África. Ou seja, é para impulsionar o desenvolvimento econômico, e o crescimento econômico do continente africano. Então, neste acordo da AGOA, né, este acordo comercial, são mais de 1.800 produtos africanos que os países africanos podem importar para os Estados Unidos sem pagar nenhuma taxa. Então, esse acordo abrange esses 1.800 produtos, né, beneficia vários outros produtos, como de vestuário, têxtil, agricultura e também de manufatura leve.
Tá? Agora, esse AGOA, né, ajuda também a impulsionar o crescimento econômico, como eu já falei, e promover as reformas econômicas, políticas e ainda melhorar as relações econômicas com os Estados Unidos na região. Ou seja, melhorar as relações econômicas dos Estados Unidos também dentro do continente africano. Como eu falei, que este acordo comercial é de 2000, desde os anos 2000 que existe esse acordo. Mas só que esse acordo ele se renova. E a última renovação que se deu leva a que esse acordo termine, né? O acordo termine agora em setembro deste ano de 2025. Tá? Agora, não se sabe se o governo americano vai renovar, atualizar novamente este acordo comercial. Né? Mas nós já sabemos que o Donald Trump ele não é muito favorável à economia estabelecer esse acordo comercial com o continente africano. Tá? Mas até que o país que mais exporta produtos africanos para os Estados Unidos é a África do Sul. E a África do Sul recebeu uma taxação de 30%. Tá? Então, esse aqui é um detalhe que eu tinha que falar aqui para vocês, que existe um acordo entre o continente africano e também os Estados Unidos. Tá? Então, vários países foram atingidos por algumas dessas taxas altas anunciadas pelo presidente americano. Então, vou elencar aqui, né, eu fiz um rascunho aqui, ó, fiz um rascunho com todos os países africanos que foram taxados. Então, vou dizer aqui os 10 primeiros. Vai lá. Lesoto foi o país que mais sofreu com essa taxação, né, que 50% dos seus, com 50% de taxação. Madagascar sofreu com 47%. Ilhas Maurício sofreu com 40%. Botsuana com 37%. Angola em quinto lugar, conforme eu falei para vocês, em 32%. Líbia, 31%, África do Sul, 30%, Argélia, 30% também, Tunísia, 28% e Costa do Marfim, 21%. Tá? Então, esses são os 10 países que mais receberam taxação. Agora, tem países que não receberam nenhuma taxação. Por exemplo, Burkina Faso e Somália e também a Saara Ocidental são os 3 países africanos que não receberam nenhuma taxação americana. Tá, Ismael, mas por que não receberam nenhuma taxação americana? Lembrando que essa taxação, segundo o Donald Trump, disse que essa taxação é para os países que mais taxam os dos Estados Unidos, né, que impedem o desenvolvimento dos Estados Unidos. Tá? Então, por isso que taxaram. Os países que não receberam taxação ou já foram taxados outra hora, né, como o Canadá, por exemplo, Canadá, México, a Rússia já sofreram taxação anterior e também a China, mas a China foi taxada novamente nessa nova lista. Tá? Foi taxada novamente, se não me engano, com 30% também. Tá? Então, Burkina Faso não recebeu nenhuma taxação porque o acordo comercial entre os Estados Unidos e Burkina Faso é um percentual muito baixo, então não interferiria em nada, por isso que não foi taxado. Tá? Não foi taxada. Tá, Ismael, se Burkina Faso não foi taxada, Mali, Níger foram taxadas? Sim, foram taxadas com 10%. Tá? Cada um foi taxado com 10%. Então, esses aí são os países que mais receberam taxação. Agora vamos falar sobre alguns produtos que os Estados Unidos recebem do continente africano. Tá? E os Estados Unidos recebem, se destacam em quê? Na lista de commodities, tá? Commodities e bens naturais. Por exemplo, isso reflete no quê? Reflete nas riquezas minerais, agrícolas e também energéticas. Mas vou falar aqui, por exemplo, petróleo e combustível mineral. Países como Nigéria e Angola são os grandes exportadores desses produtos, no caso, petróleo bruto, né, para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos recebem muito petróleo bruto da Nigéria e também Angola. Então, lembrando que Nigéria e Angola são os maiores produtores de petróleo do continente africano.
tá? São os maiores produtores de produtos do petróleo africano. Agora, Ismael, tá? A Nigéria foi taxada em quanto? A Angola foi taxada em 32% e a Nigéria foi taxada em 14%, tá? 14%. Temos também outros produtos também, por exemplo, metais preciosos e também minerais preciosos. A África do Sul e o Ghana lideram essa lista de exportação também. Então, Gana se destaca também com 10%, foi taxada em 10%. A maior parte dos países africanos foram taxados em 10%, tá? A maior parte dos países. Tirando essa lista que eu falei aí, que até a Nigéria aí, 15º, 18º países em níveis de taxação. A maior parte foram taxadas em 10%. Então, África do Sul e Gana se destacam com exportação de ouro, platina e outros metais preciosos. A África do Sul também exporta diamantes e minerais industriais, como ferro e aço, que alimentam, que amplamente são utilizados nos Estados Unidos. Conforme eu falei anteriormente, a África do Sul é o país africano que mais exporta para os Estados Unidos. Tá? Por isso também a taxação subiu para 30%. Temos também alguns produtos agrícolas, produtos do campo. Por exemplo, Quênia é considerado um grande exportador para os Estados Unidos, principalmente pelo café, chá e flores. Flores cortadas, né? Também exporta muito para os Estados Unidos. Temos também alguns outros produtos, como, por exemplo, cacau. Exatamente. Então, por exemplo, a Costa do Marfim e também Gana exportam muito cacau para os Estados Unidos, porque até o cacau faz o chocolate, né? Então, os Estados Unidos consomem bastante chocolate, então por isso que importam, os Estados Unidos importam, Gana e a Costa do Marfim exportam. E lembrando que Gana e Costa do Marfim são um dos maiores produtores de cacau do mundo. A Costa do Marfim é o primeiro lugar desta lista dos maiores produtores de cacau do mundo. Outros produtos agrícolas também, como, por exemplo, frutas, nozes, especiarias, também têm presença notáveis nos Estados Unidos. Agora tem um setor que é muito chave, né, que os Estados Unidos importa muito do continente africano, que é o produto de vestuário, produtos têxteis. Aí é onde entra o Lesoto e também Madagascar. Os países que mais receberam taxação, países africanos que mais receberam taxação dos Estados Unidos são exatamente da área têxtil e de vestuário. Por exemplo, os países como Lesoto, Madagascar e também Maurícios receberam altas taxações e por isso também eles são os que mais importam nos Estados Unidos. E eles não recebiam nenhum tipo de taxação anteriormente. Então, lembrando aqui, Lesoto foi taxado em 50%, Madagascar foi taxada em 47% e Maurício foi taxada em 40%. Então, essa aqui está muito bem categorizada na lista de vestuários e textos, né? E também temos outros países, também, outros produtos que os Estados Unidos recebem muito do continente africano. São os produtos químicos e fertilizantes. Nações como Marrocos exportam fosfato e fertilizantes essenciais na agricultura americana. Então, vocês podem ver aqui que é uma lista enorme de países africanos que exportam para os Estados Unidos, que agora vão ser taxadas com uma taxação bastante alta e pode influenciar muito na economia desses países e também vai ter um significativo elevação de preços nos Estados Unidos. Ismael, você falou que um país que não mora ninguém foi taxado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos taxou? Sim. Vou mostrar aqui. A matéria é do GE, tá? Aqui, GE do Brasil. Mostra aí que um país aí que não foi
que não mora lá ninguém foi taxada também. Olha aí. Trump impõe tarifa contra ilha sem habitantes e povoada por pinguins e focas, tá? Olha aí. Trump impõe tarifas contra ilha sem habitantes e povoada por pinguins e focas. Essa ilha chama-se Ilha Heard e McDonald. Essa ilha fica onde? Essa ilha fica entre as Antárticas e também Madagascar, tá? Então essa ilha é uma ilha deserta, né? Deixa eu entrar aqui para abrir o mapa para vocês enxergarem melhor onde que fica essa ilha. Vocês vão enxergar aí corretamente onde que fica esta ilha. Nesta ilha não mora ninguém e claro, os Estados Unidos têm que explicar à sua população como será taxada essa ilha que não tem ninguém. Ou seja, se não tem ninguém, vai taxar quem? Vai taxar pinguins e focas? Essa é a questão. Né? Não se sabe como é que será taxada esta ilha. Né? Deixa eu só abrir aqui que o meu computador deu pau, deu problema aqui, mas vou entrar aqui para vocês verem agora como que é a taxação desta ilha. Peraí, deu um problema aqui. A gente faz ao vivo e ao vivo é assim. Então, tá aí a ilha, para vocês verem mais ou menos onde que fica a ilha. A ilha é essa aqui. Ilha Heard e Ilhas McDonald. Né? Não sei por que tem esse nome, exatamente não sei, mas essa ilha fica entre Madagascar, a ilha está aqui. É essa ilha aqui, pequenininha aqui no fundo, né? Entre Madagascar, fica entre Madagascar e a ilha e as Antárticas. Então, não se sabe como que os Estados Unidos vão taxar esse país, já que não há ninguém nela, né? Então, eu fiquei abismado quando vi que os Estados Unidos vai taxar uma ilha que não mora lá ninguém. Ou seja, não tem importação, não tem exportação, não tem nada. É só pinguins lá. Então, essa aqui é a matéria que eu separei para vocês. Estudei bastante para poder trazer esse vídeo para vocês. Então, deixa aí nos comentários o que você acha dessas taxações sobre os países africanos. Deixa aqui os comentários, pois o teu comentário é muito importante para a gente sempre trazer aqui informações atualizadas sobre o continente africano e a sua diáspora. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Fui!